E realmente hoje essa situação de pandemia, ela tem colocado muitas pessoas à margem das possibilidades e tem muitas pessoas que estão dizendo assim, não, olha, quando nós retornarmos, quando passar a pandemia, nós vamos retornar à nossa vida. Quando passar a pandemia, nós vamos voltar para os nossos afazeres. Olha, o que eu vou dizer a vocês, isso que eu vou dizer, eu ouço de diversos profissionais, diversos especialistas, eu quero dizer uma coisa, assim, por um lado positiva, nos dois lados positivos, mas depende de como é que você encara. Mas o que eu vou dizer a vocês é que agora, no retorno, após pandemia, esse mundo que vocês vão encontrar é outro mundo completamente diferente. Ou seja, se as pessoas pensam assim, não, nós vamos retornar e vamos voltar às atividades. Não, mudou tudo, tá? Mudou hábitos de consumo, mudou maneira de interpretar a realidade. Ou seja, esse susto, em certo aspecto, por mais que talvez, digamos, alguns veículos de comunicação tenham criado talvez um medo exacerbado de tal forma que tem paralisado e talvez em alguns lugares do mundo, por uma série de fatores, tenha ocorrido realmente um impacto maior. Esse não é meu papel, eu não sou um profissional da área médica, não sou alguém que é um sanitarista, então não é esse meu foco, nós não vamos entrar nisso. Nós vamos entrar no quê? Nas nossas crenças, nos nossos padrões e aquilo que nos coloca à margem das possibilidades. E a primeira coisa que nós temos que entender é exatamente isso, que todas essas situações, todas essas circunstâncias, tudo isso que tem sido feito através da mídia, ele tem sido, na verdade, um grande divisor de águas. Ele tem se tornado como se fosse uma espécie de uma peneira. Ou seja, muitas empresas estão passando dificuldade. Em contrapartida, eu também acompanho diversos empreendedores bem-sucedidos e tenho percebido que muitos têm ganhado muito dinheiro. Por exemplo, eu vi pessoas chorando, empreendedores muito bem-sucedidos, chorando porque não conseguem trabalhar com seus negócios, não conseguem vender, porque hoje estão aí em quarentena e não podem vender. Agora, em contrapartida, eu também tenho visto profissionais e empreendedores que é justamente o oposto, que entenderam essa situação, entenderam esse cenário e decidiram que encontrar um caminho para alcançar os seus objetivos, atingir suas metas, encontrar seus clientes. E o que tem acontecido é que o resultado tem sido muito bom. Existem pessoas que, nesse exato momento, estão prosperando e ganhando muito dinheiro em meio a essa situação adversa. Mas por quê? Primeiro, porque eles estão preparados, principalmente conhecendo, entendendo o que está acontecendo no mundo. O Bill Gates falou uma frase muito importante, né? Uma frase extremamente interessante, que ele diz o seguinte: no futuro haverão dois tipos de empresas, as que estão na internet, né, e as que estão fora do mercado. Ou seja, se você hoje não entender que tudo está acontecendo cada vez mais online, você está fora do mercado. E, principalmente, o seguinte, entender que todas essas situações, elas realmente, elas têm sido como se fosse uma peneira. Então, como assim? Existe um grupo de pessoas, né, que está aproveitando nessa situação adversa para se reinventar, para buscar alternativas para chegar até seu cliente, está ganhando muito dinheiro, mas nós temos também pessoas hoje que estão como espectadores, coadjuvantes, pessoas que estão apenas observando a realidade. E olha, eu vou falar uma coisa importante, nós estamos entrando, apesar de todos os intempéries que nós estamos tendo agora, nós estamos entrando num tempo muito interessante, chamado a era exponencial. Tá? E essa era exponencial, o que significa a exponencialidade? Exponencialidade significa empilhamento de tecnologias. Só que isso é possível ser feito com empilhamento de tecnologias de gestão, empilhamento de tecnologias de produção, empilhamento de tecnologia de inteligência artificial, empilhamento de tecnologias, que essa é a minha área, de desenvolvimento humano. Então, nesse novo tempo, essa nova era, apesar de tudo, apesar de todas as intempéries agora, é uma era de abundância. É uma era em que você tem a tecnologia acessibilizando cada vez mais coisas. Nessa era você vai ter cada vez mais acessível energia elétrica, água, digamos, tudo. Se nós analisarmos, só para vocês entenderem, na nossa infância, eu não sei a idade de vocês, né? Mas o doutor Helder e eu temos mais ou menos a mesma idade, nós temos quase 50 anos, e eu me lembro que quando eu era criança, as coisas eram caras, né? E nossos ancestrais, olha quanto era caro um produto industrializado. E o que tem mudado hoje é o seguinte, que a tecnologia ela tem resolvido muitos problemas, inclusive essa é uma pressuposição primária de uma startup, de alguém que busca oportunidades no mercado. O foco de uma startup e também o foco do empreendedor tem que ser buscar problemas para resolver no mundo
e esses problemas podem se tornar excelentes oportunidades. Quando você percebe problemas a serem resolvidos e resolve esses problemas, isso pode significar um nicho de mercado, ainda mais agora com uma era exponencial, com empilhamento de tecnologia, isso pode significar algo que possa te garantir uma vantagem competitiva extraordinária e se tornar aquilo que o pessoal mais gostaria que se tornasse, que é o tal do unicórnio, aquelas empresas que acabam valendo bilhões, né? E isso é possível, mas o primeiro ponto é, em momento algum, nós assumirmos uma postura de coadjuvantes. Essa era de abundância, essa era exponencial, ela tem essa característica. Ela não aceita coadjuvantes. Deixa eu ver uma coisa, eu só vou fechar aqui o microfone por causa da interferência. Tá tendo um barulhinho aqui. Então, essa era exponencial, ela tem exatamente essa característica de não aceitar coadjuvantes, ou seja, não é possível você implementar nada se você for espectador da realidade. Isso é muito comum. Quer ver uma coisa? Uma das coisas que nos irrita hoje, às vezes, que pode irritar as pessoas, e para mim também, é as pessoas dizendo assim para você, olha só, o que você está pensando do que está acontecendo? Como é que você se sente em relação a essa pandemia, essas situações adversas? Não, nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Olha, eu vou falar uma coisa importante. Outra coisa. Alguns dizem assim também. Nós estamos cansados de ficar em casa. Nós estamos cansados de descansar. Estamos cansados de ficar... Olha, interessante, porque enquanto nós estamos esperando, tem gente que está estudando, tem gente que está aprendendo a trabalhar online, tem gente que está buscando novos caminhos para atender o cliente, tem gente desenvolvendo novas tecnologias, e tem pessoas que, ao invés de estarem esperando, estão buscando oportunidades para se destacar, para encontrar novos caminhos aí para prosperar. Então, essa era de abundância, essa era exponencial que nós estamos vivendo, ao contrário do que se pensa, ela não é uma era de poucas possibilidades, de poucas oportunidades, de poucos recursos. É uma era de abundância. Em contrapartida, não aceita coadjuvante. Não dá para ficar observando. Outro ponto importante ali também, um conceito hoje que nós temos que aprender a utilizar, é o lifelong learning. Ou seja, no passado, nós fazíamos uma faculdade, uma formação, seja qual fosse, pregava o certificado na parede e passava o resto da vida vivendo daquele certificado, certo? Hoje não. Hoje é uma era de lifelong learning, uma era de abundância, uma era em que nós temos muitos players, muitas tecnologias, ou seja, a qualquer momento um novo aplicativo entra no mercado, alguém cria uma nova tecnologia, cria uma estratégia que muda radicalmente. Por exemplo, algumas das pessoas que estão nos vendo aqui, né, Eduardo, você é da área de dropshipping, que é intermediação, que é venda online, né? Então, o mercado está mudando exponencialmente e a todo momento alguém pode chegar e propor um aplicativo novo, uma tecnologia nova e mudar radicalmente a maneira como nós enxergamos o nosso negócio e o mercado. E tudo que nós estamos dizendo aqui sobre esse novo cenário, esse tempo, o cenário atual, tudo isso tem criado medo nas pessoas. Mas o ponto é que, primeiro, a maioria esmagadora das pessoas, elas estão olhando para o lugar errado. Elas estão olhando para o lugar errado. Ou seja, eu já usei essa metáfora em outra live, mas é pertinente usar de novo. E a metáfora diz o seguinte, respeitando as leis da física, numa corrida de Fórmula 1, se um piloto está numa corrida de Fórmula 1, a única chance que esse piloto, quando ele começa a perder o controle do carro, ele tem de voltar para a pista, vamos supor que ele estivesse fazendo uma curva escorregando. Existe só uma forma dele conseguir permanecer na pista. E em momento algum, ele olhar para onde o carro está indo e sim continuar olhando para a pista para tentar recuperar esse carro. Então, nós estamos ali, claro, levando em consideração as leis da física. Não é uma certeza absoluta de que ele vai recuperar o carro, mas se existe uma oportunidade, isso só é possível porque ele está olhando para o lugar certo. E o problema hoje das pessoas é que elas estão olhando para o lugar errado, elas estão como espectadoras da realidade, elas estão, muitas vezes, esperando, né? Sendo que, eu vou dizer, as pessoas que imaginam, mais uma vez, acho bem pertinente que eu vou falar aqui, as pessoas que imaginam sair de uma situação como nós estamos passando agora e retornar e achar que vai encontrar tudo da mesma maneira, da mesma forma, estão redondamente enganados. Então, qual é a sacada para você começar a eliminar os medos que colocam você à margem das possibilidades? Protagonismo. Assumir responsabilidade, ou seja, o que eu quero para mim? Qual o futuro que eu quero construir? Porque quando nós nos colocamos como
espectadores da realidade, como coadjuvantes, sabe o que acontece? Nós experienciamos frustração, nós experienciamos cárceres, nós experienciamos principalmente a frustração de você perceber que o mundo está acontecendo e você só está observando, ok? E é isso que as pessoas precisam entender. Você faz parte disso. Você faz parte desse mundo. Você pode ser o agente de mudanças. Você pode ser um agente de transformação. Você pode realmente ser aquele que vai para dentro das oportunidades e possibilidades e muda o mundo em que você está. Desde que assumamos o nosso papel de protagonista. O que realmente, volto a dizer, o que não acontece. As pessoas desde a sua mente, é por isso que eu trabalho com autogestão, com recursos ali para que você deixe de ser refém de emoções, situações e circunstâncias. É isso que tem acontecido. As pessoas são, digamos assim, desde o mundo lá fora, que reflete a nossa mente, e também a nossa mente, elas são muitas vezes como se fossem os diretores de um filme, como se fossem aqueles que estão financiando um filme, que tem total direito a serem o artista principal, ao protagonista, e acabam colocando a outras pessoas, as circunstâncias, acabam realmente sendo o espectador do próprio filme e com isso ficando frustradas. Por quê? Porque elas se movimentam conforme a maré, elas se movimentam conforme as circunstâncias. Elas, muitas vezes, não têm senso crítico para ouvir alguma coisa e analisar se isso faz ou não sentido. Muitas vezes, elas realmente ficam como espectadores. Então, esse é um dos principais padrões que faz com que as pessoas tenham medo. Serem espectadores, não entenderem que a realidade, a vida, o sucesso, o mundo que eles querem experienciar depende exclusivamente deles. Mas para que eu possa ajudar melhor, explicando melhor sobre padrões e estratégias para que nós possamos mudar isso, para que eu possa ser mais efetivo, eu gostaria até de ouvir vocês em relação a medos, o que vocês têm percebido, se você tem um medo, qual é teu medo, né? Qual é a tua dificuldade, o que te impede de prosperar, de seguir à frente? É só me dizer aí quem quer interagir conosco que eu abro o microfone, porque está todo o doutor Helder aberto, mas eu posso abrir aqui, não sei se o Eduardo, o João, alguém quer fazer uma pergunta para nós? Fica bom. Podemos ouvir o Eduardo? Espera só um pouquinho, eu vou abrir aqui agora. O Eduardo aqui. Deu certo, Eduardo? Pode falar. Estão me ouvindo? Eu troquei de fone, estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, eu tenho sempre a sensação que parece que as coisas acabam sempre... eu me sinto uma pessoa iluminada por Deus, mas ao mesmo tempo eu sinto que muitas coisas emperram na minha vida, né? Eu acho que até pode ser... Eu sinto até que seja boa parte por minha culpa mesmo, por tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, talvez, não ter foco, alguma coisa nesse sentido. Ok. Né? Por exemplo, eu concordo com você quando você disse sobre que as coisas não vão mudar e a gente não sabe nem quando vai acabar isso, né? Essa questão de confinamento e tal, quando vai ter uma retomada. E quando tiver retomada vai ser totalmente diferente. Exatamente. Então eu vejo saída assim mesmo no caminho digital, que dá para você talvez se manter e trabalhando e depois seguir carreira nisso, né? Eu aposto muito nisso, né? Eu, na parte de drop, eu não consegui fazer minha loja, até porque parei agora, eu tava com esse problema de distribuição, né? E você falou no começo que você era trader também, você não entendi errado? Trainer. Eu formo, na verdade, não é trader, é trainer. Trainer é por exemplo, eu formo... Tá. Trainer, é tipo do coach, né? Eu formo coach, practitioner, formo diversos profissionais. Eu entrei num grupo, eu estou estudando essa parte que eu acho que nesse momento é o que dá para fazer agora. Na verdade, eu trabalho com gráfica, mas eu não tenho mais a gráfica, eu trabalho com terceirização, né? Gráfica, eu já trabalho em casa, até você já trabalhava em casa, então o confinamento para mim não é tão complicado, eu até gosto. Mas eu fico com meus filhos assim, mais tempo com eles e tudo, mas não me incomoda, né? O que me incomoda mesmo é meu trabalho caiu muito o faturamento e eu tenho tentado já há um tempo desenvolver algo em digital e não consegui ainda. Então eu vejo que sempre tem alguma coisa me emperrando, me segurando
E eu me interessei quando eu li ali sobre a palestra de vocês, que vocês conseguem dar em outras palavras, um empurrãozinho para a gente poder dar sequência na nossa vida e desenvolver as coisas, né? Sim. Enfim, acho que é mais ou menos por aí que eu queria levar o caminho, para a gente desenvolvendo esse tipo esse conteúdo, né? Sim. Na verdade, assim, Eduardo, ó, tudo, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tinha uma série de outras coisas para cuidar hoje à tarde, e hoje eu acabei aqui, eu e o Dr. Helder, eu não sei o que aconteceu, não sei se é um problema do Facebook, não sei se é um problema eu não sei o que aconteceu. Nós não tivemos jeito de fazer a live no lugar que nós faríamos antes, que é ali dentro do Face. Então, realmente, às vezes as intempéries acontecem, as coisas acontecem que nos atrapalham, só que existe uma coisa interessante, tá? Uma coisa que talvez não te disseram, e existe um segredo por trás de todo empreendedor de sucesso. Se nós pegarmos, por exemplo, as pesquisas que mostram o que é que faz um empreendedor bem-sucedido, daqueles que não têm resultados, a primeira característica do empreendedor bem-sucedido para aqueles que não têm resultados, para aqueles que quebram e tudo mais, é muito simples, é ridiculamente óbvia. As pessoas bem-sucedidas não desistem nunca. As pessoas bem-sucedidas, elas... por exemplo, se nós pegarmos as pesquisas do Sebrae, que lá na Angola, doutor Helder, seria uma instituição que nós temos aqui que auxilia o empreendedorismo brasileiro. Se nós pegarmos as pesquisas do Sebrae, em média, os empreendedores bem-sucedidos quebraram 7, 8 vezes até terem o êxito, né? Só que qual a diferença entre alguns desistem e esses que tiveram êxito não desistem nunca? Enquanto não obtiverem o resultado, não desistem. Então, essa é a principal... Eu não desisti, não. É só não desistir, porque intempéries tem para todo mundo tem. Olha só, eu tinha um monte de coisa, o Dr. Helder também, seguramente nós íamos fazer algo de 5 minutos só para ver como é que nós faríamos lá, para nós continuarmos. Eu não sei se é um problema, porque não teve jeito de aparecer o áudio ali, o vídeo para nós ali, conseguir conectar um no outro, mas só para vocês entenderem. Nós passamos a tarde inteira aqui para conseguir trazer vocês para o Zoom. Pode parecer inacreditável, né? Uma coisa que, olha, eu nunca tive problema com o Zoom, a gente conecta na primeira e acontece, né? E outra coisa, ó, eu provavelmente, só para vocês terem uma ideia, esse software, eu paguei o software, né? Ele está pago para poder utilizar até com 100 pessoas e ele mesmo assim está me dando um timer regressivo ali, ó, entendeu? Se cair, nós vamos retornar aqui de novo para continuar a live. Eu não sei 40 minutos, né? É 40 Mas minutos. o engraçado é o seguinte, o engraçado é que tá pago. Você pagou, né? O engraçado é que eu paguei, só que eu não sei onde é que tá o erro. Eu acho que como tá todo confinado, eles estão usando muito ele, viu? Deve estar dando pau por isso. Pode, tio, eu vou ter que entrar com suporte técnico, porque eu comprei a sala e tá ali dando de novo que vai... Eu devo ter errado algum login, alguma coisa, depois eu vou descobrir. Mas o ponto é isso, sabe? Que as pessoas imaginam, a diferença é isso, que as pessoas, elas tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes e desistem. E a história tem mostrado exatamente isso, que todos os homens e mulheres que foram expoentes, tiveram grande êxito e grandes resultados, eles se recusam a desistir, eles não desistem enquanto não tem enquanto não atinge os seus sonhos. E isso que nós temos que entender. Tem intempéries. Olha, por exemplo, lá, vamos citar agora o caso, já que você está aqui, Eduardo. Acho que tem mais pessoas aqui. Acho que deve ter mais um aqui. Ei, João, você lá da F15D também, não? Ou sim. A da F15D e do 300 também. Do 300 também. Eu também sou do 300. Seu nome não me é estranho, não. É Luiz Lindner, tá? Então, assim, ó, se vocês entrarem lá, para quem não conhece meu trabalho, nas escolas lá tem o Luciano Augusto costuma comprar bastante conteúdo meu lá para cursos, né? Vendi alguns já para ele. Então, só para vocês entenderem, ó, olha só o Luciano Augusto. É um cara inteligente, que está lutando, está conseguindo bons resultados aí. Eu também admiro bastante o trabalho dele, somos parceiros, somos amigos, irmãos, tudo mais. Mas olha só, a própria F15D, com toda aquela equipe, eles volta e meia não tentaram lá um projeto, daí o Instagram mudou as regras, aí o projeto... Quer dizer, olha quantas tentativas até acertar, e faz parte, não existe, sabe, como até o próprio Luciano fala isso, se fosse fácil todo mundo faria. Então, olha quantos intempéries tem. E todos os empreendimentos... Olha, ontem, por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Leiam biografia de homens e mulheres de sucesso,
ouçam lives com empreendedores bilionários. Olha, hoje o mundo está tão fácil. Você abre o Instagram lá, você abre né, o YouTube, você pega entrevista com os bilionários. E olha, são os bilionários. Vocês vão ver, por exemplo, que essa gente passa cada uma para poder chegar onde quer, mas não desiste nunca. Então é isso que nós temos que entender. Esse padrão de achar que muitas vezes a gente tenta uma, duas, três, não é para mim, não, na verdade isso é crença limitante. Porque é isso que eu dizendo através de pesquisa. Grandes homens e mulheres empreendedores bem-sucedidos não foi uma, duas ou três vezes que tentaram para conseguir chegar onde né, chegaram com todo aquele resultado. Então, faz parte do processo, né? E olha, a gente estuda pra caramba. Quer ver uma coisa? Só para vocês entenderem. Ontem eu estava assistindo uma live com gente que trabalha com investimento. Assisti 2 lives ontem de investimento. Então, eu tenho uma academia em casa, faço meus exercícios aqui. Enquanto eu faço exercício, ainda mais porque fecharam a academia, eu estava fazendo academia na cidade, agora por causa da quarentena fecharam, eu faço meus exercícios em casa. E eu estava ouvindo investidores. E eles comentando os bilhões que grandes empresas e corporações do Brasil, extremamente conhecidas, perderam, sabe por onde? Porque fizeram negócio no exterior e no ano de 2008, 2009, houve aquele problema do dólar dar uma disparada, né, e as suas dívidas ficaram absurdas. Quer dizer, a quantidade de coisas que existem, né, e as pessoas acabam passando para chegar onde querem e perdem bilhões. Só que eu, por exemplo, quando eu comecei minha carreira como coach, quer dizer, como consultor, terapeuta e tudo mais, há mais de 20 anos, mas como coach, um pouco mais de 10 anos. Eu prestei serviço 1 ano para uma multinacional. E essa multinacional hoje está bombando, está bem. Mas na época, se vendesse tudo que ela tinha, não pagava a dívida. Né? E daí eles começaram a trabalhar com aqueles caminhões lá caminhões para pagar incêndio de aeroporto, começaram com uma série de outras tecnologias e projetos ali para trabalhar com essa linha aí, principalmente essa linha para aeroportos e portos e tudo mais, e começaram a dar a volta por cima e virar o jogo. Mas uma empresa de mais de 30 anos que teve um declínio e depois conseguiu dar a volta. Então faz parte do empreendedorismo isso, né? Faz parte você entender que intempéries. E olha, esses caras, às vezes, alguns desses homens muito ricos aí, que eu tenho assistido live com eles, bilionários, alguns, você nem imagina a quantidade de gente pensando junto com eles os negócios deles. E mesmo assim, às vezes, tem uma intempérie, uma situação adversa que ocorre lá e acaba deixando eles de calça curta, sabe? Então, faz parte, né? Só a sacada é não desistir nunca. Foram interessantes e sempre acontecerem. Agora, a mais interessante é agora porque é uma era exponencial. O que é exponencial? Nós entendemos que é empilhamento de tecnologia, mas o exponencial é uma curva extremamente ascendente. É como se o avião tivesse envergado e ido em direção ao céu em linha reta, justamente por esse empilhamento de tecnologias. Mas o ponto importante é que a medida de desenvolvimento da sociedade é o ser humano e a medida de desenvolvimento de cada ser humano é ele mesmo. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que a sociedade ela precisa construir esse novo mundo de tal forma a que ele solucione problemas e não crie mais problemas. E isso, digamos assim, é mais ou menos o seguinte: se ela construir uma tecnologia que for além da capacidade do ser humano de participar desse novo mundo, é como se você estivesse matando a galinha dos ovos de ouro, né? Então, a medida de desenvolvimento do ser humano é ele mesmo, entendeu? Então, você não pode ir muito além disso. E outra coisa, para quem está focando no lugar certo, todas essas coisas que você viu, João, elas são, na verdade, oportunidades. São oportunidades para startups, oportunidades de negócio. E outro ponto importante é o seguinte: a inteligência artificial é uma verdadeira disrupção em muitos contextos. Agora, em contrapartida, ela está aqui para nos ajudar. Ela nunca vai substituir um ser humano, pelo menos no sentido de ser humano mesmo, né? Talvez alguma tarefa repetitiva, alguma coisa que não precisa. E hoje você recebe ligação de software te ligando, né? Nós trabalhamos com chatbot, nós temos muitas outras possibilidades. Então, mas não tem nem comparação uma tecnologia de inteligência artificial com o ser humano. Agora, tudo aquilo que é lógico e matemático, sem dúvida alguma, pode ser substituído, mas não a nós mesmos. Nesse novo contexto, primeiro, entender a inteligência artificial. Como é que se começa a entender a inteligência artificial? Pode começar falando com o celular.
Pessoal, e vocês aí conversam com o celular de vocês? Esses dias também quem perguntou isso? O maior especialista em gestão de tempo e produtividade, Christian Barbosa, também. Você conversa com o teu celular, né? Você conversa com o teu celular. Você sabe que essa tecnologia, quanto mais você interagir com ele, mais ele vai otimizar e te ajudar você nas tarefas do dia a dia. Então, nós temos que começar nos adaptando. Segundo, entender que realmente existe uma série de novas oportunidades que estão sendo abertas aí, e uma dessas oportunidades são sistemas que geram oportunidades, que geram inclusão, e sem dúvida alguma, sabe, volto a dizer, nenhum governo que se preze, nenhum líder tem essa ideia de construir uma tecnologia de tal forma que ela acabe, digamos, não é possível você construir uma tecnologia de tal forma que exclua as pessoas, porque isso vai fazer com que realmente você fique sem mercado. Adianta você ter um produto, uma tecnologia, um mundo em que as pessoas não conseguem participar dele? Então, essa era é uma era de abundância. É uma era que a tecnologia tem resolvido muitos problemas. É justamente o oposto do que parece, né? Apesar de o pessoal falar assim, não, está muito avançado, está lá na frente, eu estou distante disso. Não, mas ok, realmente existem pessoas que estão 24 horas pensando como, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ouça o que eu vou lhe falar. A Microsoft está investindo todo o dinheiro que ela tem, que investiu lá no Windows, agora ela está investindo num aplicativo de saúde para fazer o quê? Para acessibilizar a saúde. Então, é uma área de abundância. É verdade que uma série de médicos talvez não ganhem mais tudo aquilo que ganhavam, é verdade, mas em contrapartida, toda a população tem acesso à saúde agora, né? Vai ter acesso à saúde com essas tecnologias. Então, existem muitas disrupções. Agora, em contrapartida, tá? Em contrapartida, o médico hoje que quiser permanecer no mercado, ele vai ter que ser, o que muitos não são, tem que ser humano, vai ter que ter criar uma experiência com o seu cliente de tal forma que o que as pessoas querem é isso, é uma experiência, é serem bem atendidos, né? Então, nesse novo tempo, ainda mais numa sociedade aí em que a informação está disponível, informação de qualidade, e desde que as pessoas elas saibam, com senso crítico, eleger o que é realmente consistente, o que é uma informação de qualidade, nós temos um novo mundo aí que é extraordinário, mas desde que as pessoas não fiquem como espectadores, não importa o segmento, é médico, é advogados, não importa o segmento, né? Ele está passando por transformações. E o que acontece é que há uma série de oportunidades surgindo também, só que as pessoas estão olhando para o lugar errado. É mais ou menos assim, sabe? As pessoas estão olhando para o que está acabando e não para o que está começando. Porque agora eu estou antevendo que lá na frente a inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho. Talvez sim, mas em contrapartida você está vendo uma série de novas oportunidades que estão surgindo ali, você está vendo quantos problemas nós temos no mundo para serem resolvidos, você está vendo o quanto isso representa uma grande oportunidade. Nós temos isso, nós temos muitas oportunidades aí, mas é um mundo de abundância, é um mundo em que a qualidade de vida, a tendência é cada vez aumentar mais. Agora, em contrapartida, por exemplo, na década de 70, eu me lembro que meu pai, ainda quando a gente via na televisão, pagava ágio para ter um carro. Sabe o que é pagar ágio? Tabela cheia mais um valor para poder chegar na frente. Isso é década de 70, bons tempos, né? Hoje, daí da década de 80, era característica e principalmente benefício. Na década de 70 era só tu ter o produto lá e dizer, eu tenho, opa, eu primeiro, porque tinha muito mais demanda do que produtos para entregar. Aí isso mudou. Na década de 80, o que aconteceu? Na década de 80, aí para você se diferenciar, quando começou a ter mais players no mercado, você tinha que falar do quê? Tinha que falar de benefícios ao invés só de características. Aí, até o final do século passado, foi assim. No século XXI, característica e benefício, principalmente a partir da segunda década, é commodity. Característica e benefício é balela, entendeu? As pessoas querem ir além, tem que ser divertido, tem que criar uma experiência, quer dizer, tem que resolver os problemas, ou seja, a característica e benefício virou o básico. Só que gravem isso, eu já falei isso em outras lives, eu acho extremamente importante falar isso agora. De acordo com todos os grandes economistas, as necessidades humanas, em termos de tecnologia e criação, estão satisfeitas, certo? Olha só, olha só que interessante, se nós pensássemos em viver apenas pelas
expectativas, as expectativas humanas, ou as expectativas não, as necessidades. Se nós pensássemos em viver apenas pelas necessidades, nós poderíamos dizer que o que nós temos hoje de tecnologia e criação e tudo mais, de produtos e serviços novos, está nos dizendo que as necessidades humanas estão satisfeitas. Então, teoricamente, nós poderíamos parar de evoluir, certo? Se as necessidades humanas estão satisfeitas, nós não poderíamos parar de evoluir? O que vocês acham? O que vocês acham? Ninguém... Podem falar. Ó, as necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. Vamos de novo? As necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. O que Steve Jobs diria? As pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas. Então, é interessante que as mudanças... O pessoal tinha um pouco de dificuldade de pensar no online, de atender online, de comprar online. Agora, só tem essa possibilidade, né? Ou você aprende a negociar, comprar, atender, visitar, vendas. Olha só que interessante. Eu conversando com diversos especialistas na área comercial, aí, vendo eles falando e também interagindo com alguns. E antes, eles falavam assim, não, porque tem que montar no carro, tem que ir lá visitar o patrão, tem que ir lá sentar na frente dele, tem que ir lá tomar um mate, tomar um café, tem que... né? Agora não, agora se antes havia um preconceito para o online, para fazer uma explanação, um atendimento, demonstrar um produto ou um serviço online, agora não, agora é o caminho, só tem esse por enquanto e volto a dizer, como nós falamos, o mundo não vai voltar ao que era antes. Então, mesmo que nós passemos isso, se ache logo aí uma solução para essa pandemia, para esse vírus, para essas dificuldades, mesmo assim, esse novo caminho, esse novo hábito que se criou, ele vai se tornar, digamos, o permanente, o que vai ser a nossa cultura aí profissional. Ok? Valério, Sônia, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre o que nós vamos ter diversas lives sobre diversos temas relevantes para ajudar aí no desenvolvimento de vocês. Tá? Agradeço mais uma vez, doutor El.